Vamos lá para mais um episódio do Gente Pode, o podcast da BRH Pará, que tem sempre gente muito legal da área de recursos humanos e áreas próximas à RH para falar de coisas que interessam pra gente, que interessam para a área de recursos humanos, que interessam para a gestão, interessam sempre para as pessoas que trabalham com pessoas. E eu não ando mal acompanhada, ando sempre com minha partner Rosani. E a gente vai para mais um episódio que tem os nossos parceiros de gestão. Nosso parceiro de gestão ouro é o grupo ID e nós temos os nossos parceiros de gestão prata: Executiva, Estácio, Finama, Solides e Avuit. E esse é mais um episódio do nosso Gente Pode, que é o podcast que a gente tem aqui na ABRH. Vamos lá? Pois é, então agora a gente vai começar apresentando as nossas convidadas de hoje, que só para variar, Rosani, não são pouca coisa. Não, imagina, gente. Olha, às vezes vocês não sabem o quanto que a gente sofre para conseguir agenda com pessoas VIPs para trazer para vocês. É o caso. Porque essas pessoas, elas não aparecem em todos os lugares, né? A gente vai lá e tem que passar meses esperando a agenda. E pensa as pessoas que sabem falar sobre o tema. Mas olha, porque realmente são duas pessoas que são muito referência nos temas que a gente está trazendo aqui. Prestou atenção nessa palavra? Referência, exatamente. E hoje, para a gente falar de PDI, de Plano de Desenvolvimento Individual, a gente conseguiu, né? O privilégio de trazer ninguém menos que Lilis Valente e Tainá Almeida. E eu vou falar para quem eventualmente não conhece, que a primeira purpurinada, a Lilis, ela é uma pessoa que é assim, conheço de longa data, admiro muito, aliás, as duas, tá? Mas eu tenho que apresentar um grande currículo de uma grande profissional para vocês. Então a Lilis, ela é psicóloga com MBA em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas pela FGV, tá? Ela atua há mais de 20 anos na área de RH, muita experiência. Trabalha em empresas nacionais, multinacionais de grande porte, gerindo todos os subsistemas de RH. Imagina se a pessoa tem problema. Não, imagina. Todos os subsistemas de O RH. dia fácil. Não, e atua como generalista, gente. Então não tava fácil, ficou um pouquinho mais hard, né? Então ela é perita técnica na área judicial, consultora de RH, também atua como coaching e mentoring, né? Fazendo, tem pouca coisa a fazer nas horas vagas, faz mais um pouquinho. Ela tem ampla vivência na área de educação corporativa, elaborando, implantando e executando programas de desenvolvimento, indicadores e PDI, entre outras atividades. Então, ela sabe do que ela vai falar, gente. Então, a gente trouxe aqui a Lilis. Muito obrigada, Lilis. E eu vou apresentar a Tainá Almeida, que também não é uma pessoa que a gente encontra por aí. Não é fraca. Não é fraca. Vamos lá, que ela conseguiu uma agenda para falar com a gente, porque além de super profissional, ainda tem mãe, né, de bebê pequeno, então ainda tem toda essa situação. Mais ocupada mais ocupada com o pequeno, né, Tainá? Olha lá. Ela é formada pela Universidade Federal do Pará, especialista em psicologia clínica e pela Universidade da Amazônia. Atua na área de RH há 15 anos, passando pela área do varejo, consultorias de RH, segmento imobiliário, fabril e atualmente numa empresa no segmento de bebidas. Uau! Possui conhecimento e experiência em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de lideranças, né? E apoiando estrategicamente as lideranças como parceiras de negócio, o nosso BP, o nosso Business Partner de RH. Famoso, que a gente já teve, inclusive, papo aqui, Já né? teve um papo Falando de de BP. BP Procura aí também. um programa de BP que foi Bem legal, tá? Então, para falar sobre esse tema, gente, é muito bacana que a gente esteja com as duas aqui, mas antes de qualquer coisa, nós temos um ritual e nós vamos brindar com elas, porque conseguir reunir essas pessoas aqui é um motivo de muita felicidade. Vamos lá! Então, a elas é o nosso tema e a vamos vocês. lá. Vamos lá! Por onde é que a gente começa, Rô? Vamos começar pelo começo? Eu acho bom. A gente PDI, faz logo né? a base, né? Exatamente. PDI come com farinha, toma com açaí. O que é PDI, Tainá?
plano de desenvolvimento individual. Traduzindo. Onde o trabalho hoje, inclusive, eles usam plano de desenvolvimento pessoal. Opa! Era Um upgrade. Upgrade. Vamos lá. Mas é o mesmo PDI, minha gente, que a gente faz continuamente nas organizações, traçando estratégias para o desenvolvimento dos nossos colaboradores, né? Alinhando com as metas do negócio, com as expectativas do negócio, com os indicadores. O PDI, ele é, para mim, um diferencial, inclusive, de manter esse colaborador muitas vezes dentro da companhia. É ali que a gente vai enxergar possibilidades para ele, é ali que a gente vai mostrar para ele uma escuta ativa do que ele está precisando, do que ele está querendo, quais são os próximos passos, e eu, enquanto liderança, como é que eu posso apoiá-lo nesse processo. Legal. É assim mesmo, Lilis, que tu vês na tua Eu atuação? concordo 100%. Eu quero pegar uma fala que ela trouxe, que é a questão do encontro do profissional, né? E como é que ele vai identificar esse encontro? E aí eu quero dar um passinho um pouco atrás. Eu acho que assim, o profissional, ele tem que ter certeza. Primeira coisa, ele tem que ter certeza do que ele quer, ele tem que ser protagonista nesse plano de desenvolvimento, tá? Primeiro que a gente tem que entender que você faz a sua sorte, tá? Não fique achando que, não, o fulano teve sorte, o ciclano não. Você cria a sua sorte. E a sua carreira, né? E a sua carreira. A carreira, ela é sua. Como eu falei, você tem que ser o protagonista. E nesse protagonismo, você tem que definir onde você quer chegar, tá? Obviamente você vai ter ferramentas, você vai ter conceitos, teorias que nós vamos falar aqui, mas primeiro você tem que entender dentro desse universo de oportunidades o que é que você quer seguir, tá? E aí você tem que primeiro olhar para você, tá? Não segue os modismos, tá? Obviamente a gente tem agora áreas, né? Como a própria inovação, a tecnologia tá aí, né, gente? As últimas tendências, né? A tecnologia, ela surgiu com várias frentes de trabalho, né? Nós citamos aí também reengenharia nas empresas, a própria questão da globalização, ela trouxe várias oportunidades de novas habilidades para que a gente venha se desenvolver. Mas é importante que você saiba o que você quer, né? Porque senão você não vai conseguir investir, dar energia suficiente naquele plano de desenvolvimento que você traçou. Tu sabes que quando eu penso em PDI, eu penso plano, então eu tenho que ter um planejamento, uma programação, aí eu tenho desenvolvimento. Não é aquilo do treinamento do dia a dia, é o que eu quero pro futuro. E é individual, porque o que eu preciso e o que eu quero não é o que tu queres. Exatamente. A gente pode pensar por aí, é mais ou menos essa linha que a gente pode olhar? Eu acredito fortemente que sim. Inclusive, eu estava lembrando aqui agora, mas recentemente, a gente teve uma etapa de produção de PDP, onde eu trabalho. PDP? Plano de desenvolvimento pessoal. Que chique. Plano de desenvolvimento Mas pessoal. vamos trabalhando essas E siglas, aí, né? Tem prazos, né? Você tem prazos para acompanhar. Não adianta você escrever um plano de desenvolvimento se você não estabelecer esse Plano tem que ter meta, né? Exato. E meta tem que ter prazo. Tem que ter prazo. Legal. E eu, quanto líder, eu tenho que ter o compromisso de sentar com o meu colaborador. Você acordou comigo ali, esse prazo, eu sei que o plano é teu, mas eu quero saber como é que você tá. Conseguiu avançar? No que eu posso te apoiar nisso? Tinha um caso, assim, muito simples, assim, ela precisa tirar a habilitação. Ela tinha um próximo passo para dar e dependia de ter uma habilitação X, Y. E aí, então tá acordado aqui, em janeiro de 2023, você vai tirar a sua habilitação. Tá bom, já tô tirando, beleza. Daqui a 90 dias a gente vai sentar de novo para ver em que pé tá. E aí, mas não consegui. Não, o que aconteceu? Por que você não conseguiu? As oportunidades estão surgindo, tá dependendo disso. Então, assim, eu também consigo jogar isso para ele, entender que o plano é dele. Eu vou acompanhar, mas o plano é dele. Peraí, que agora começou a dar tilt aqui na minha cabecinha. Não, e, nossa, tem um monte de... Abre várias caixinhas. Vocês devem estar vendo aqui Várias abas. Vocês devem estar vendo um Fala monte mais sobre isso, né? Fale mais sobre Fala isso. Mas olha só, algumas pessoas imaginam que PDI dentro da empresa, eu já ouvi isso, tá? E eu quero trazer para ouvir vocês agora. Mas algumas pessoas pensam que PDI dentro da empresa é o plano de desenvolvimento daquela pessoa, que é o programa de treinamento que a empresa está programando para aquela pessoa. Tu vem me falando de habilitação? Peraí, isso não necessariamente é da empresa, é da pessoa. Então, PDI é da empresa, é da pessoa. Como é que na empresa faz da pessoa? Eu tenho que falar da minha vida pessoal para poder falar.
desculpa aí, até me empolguei, para poder falar de PDI, o que é uma coisa, o que é outra? Me conta. Eu acredito assim. Primeiro, a gente já falou aqui que carreira é nossa, tá? Não vamos colocar isso na mão da empresa, não. A gente precisa ter muito claro. Verdades têm que ser ditas. Verdade. Vamos colocar aqui na mesa, Conversas francas tá? verdadeiras, Vamos falar bem francamente que a carreira é minha, tá? E eu faço dela, obviamente, o que tá dentro da minha projeção de futuro, tá? E aí vai entrar assim. Vão entrar situações que eu vou ter que projetar enquanto profissional o que eu quero pra mim. E aí entra a minha habilitação que eu tenho que tirar. Ou seja, eu quero ocupar um cargo que precisa dirigir. Isso. E aí eu tenho que tirar minha habilitação. habilitação. Eu não posso delegar essa responsabilidade para a empresa que eu Mas a estou. empresa não está pagando minha habilitação. Aí eu vou cruzar os meus braços e não vou tirar minha habilitação. Eu e aí vou o meu impedir de crescer. plano? E o meu plano É de como uma desenvolvimento de língua carreira? diferente também, né? Às vezes você precisa ter um um calcanhar inglês ou uma aqui. outra Isso. língua Isso. que, enfim, não vai servir só para aquele cargo, vai servir para diversas outras oportunidades na tua carreira. Na vida. Mas assim, né? De onde surge esse PDI, gente? De onde ele vem, o que ele come, o que ele faz? Então vamos começar, de onde surge o PDI? De onde vem? Eu acho que é importante a gente organizar os conceitos, até para que as pessoas entendam, né, de como é que elas começam a desenhar isso. Primeiro é importante que a gente saiba que hoje, né, os famosos skills que estão sendo tão falados, é primeiro que a gente... skills. Skills são justamente o quê? São as Habilidades, competências, as habilidades que você vai ter. Que aí a gente precisa organizar essas Habilidades, existem habilidades que elas são técnicas, né, que são as chamadas hard skills, né, e tem aquelas habilidades que são aquelas mais voltadas para a competência que você vai ter, voltada mais para as características comportamentais, que são as soft skills. Mas aí, olha só, tem uma metodologia nova e a gente tem que estar atualizado, eu até trouxe para vocês aqui, tá? Indicação. Ó, indicação, Power maravilhoso, Power Skills. Da Daphna. Ó, Gente, peraí. gente, Blaschkauer. Se é assim Gente, que não pronuncia, sei eu não sei. Mas Mas esse sim. livro é maravilhoso. fantástico, tá? Não consegui emprestar porque eu marco tudo. Mas, o que ela vem falar? Da combinação entre essas duas. Você vai fazer o seu plano de desenvolvimento colocando. Você precisa ter a sua habilitação, você precisa ter o seu idioma, você precisa ter o seu curso técnico Para ou de chegar naquele lugar que graduação, você quer. para chegar até aquela posição que você está ocupando, porque são características específicas daquele cargo, daquela posição, naquela empresa, ou naquele mercado, ou naquele cenário geral, tá? Porém, a gente não pode esquecer que dentro daquele plano você também precisa entrar em contato com algumas competências, com alguns comportamentos que você precisa desenvolver, que está mais voltado para o quê? Para a questão do pensamento crítico, para a questão da negociação, para a questão de você ter uma percepção do outro, a empatia. Tá? Liz, deixa eu fazer um parêntese então aí nessas skills todas, né? A gente fez um podcast há um tempo atrás sobre a parte de inteligência emocional, né? Então, rendeu essa pra caramba. parte A Tayane Eloy. super legal, inclusive. Onde que entra isso? Entra ou não entra dentro do meu PDI, dentro dessas habilidades, dos soft skills? Como é que a gente aborda, por exemplo, isso para construir um PDI? Exatamente. E aí eu vou fazer novamente um gancho, né, com o Power Skills aqui, que ele vem falar que justamente é a combinação dessa inteligência emocional, a partir do momento que você tem, que ela faz a combinação entre a hard e a soft skills. Você não consegue, né, pelo menos você consegue se posicionar dentro daquela posição que você vislumbrou, mas o teu sucesso, ele depende do quanto de inteligência emocional você vai ter para fazer a combinação disso tudo. Tá, mas olha só. Aqui começa a me surgir algumas perguntas. Talvez as pessoas que estão assistindo a gente se façam. Ok, o PDI, eu tenho uma meta, eu quero ocupar uma determinada posição e eu vou me preparar para aquela posição. Então eu vou construir um caminho para adquirir aquelas skills, aquelas competências que eu preciso ter para concorrer àquela vaga. Até aí tá ok? Eu acho que às vezes até mesmo para sentar na cadeira atual, né? Falta alguns ajustes. Pois E aí você fantástico. precisa ter esse acompanhamento. Vai Porque ser melhor geralmente ali. você faz aqui a sua avaliação de desempenho, você tem ali um resultado que mostra que você tem alguns gaps que você precisa melhorar. Aí Gaps? entra
Gaps? Oportunidades. Tem uma oportunidade que você ainda a tem, né, a desenvolver e tudo mais. Ou para fortalecer. Pra Você fortalecer também tem pontos muito bons também. que são importantes para aquela posição. Exatamente. Porque a construção do plano ela não está desatrelada de uma Eu ia sessão de perguntar. feedback, de um momento de retorno e devolutiva de desempenho daquele colaborador. Então é a partir disso. E normalmente nessa conversa a gente fala de passos futuros, né? Pois é, quem é que conduz essa conversa? Como é que acontece isso? Porque, por exemplo, eu estou numa empresa, não tem um plano estruturado de PDI, mas eu quero implementar, eu sou RH e eu quero implementar. Por onde é que começa? Porque se a gente está falando, olha, eu vou fazer um plano de desenvolvimento daquela pessoa, certamente há um passo a passo. Quem está começando, ou quem já tem e quer fazer ajuste, o que deve fazer? Me conta um pouquinho, Tainá. Como é que a pessoa pode começar? Para mim, o primeiro passo é a avaliação de desempenho. Tá. Você estruturar uma forma de avaliar os colaboradores de modo que você tenha elementos para trazer para essa sessão e essa construção de um plano de desenvolvimento. E avaliar o desenvolvimento, avaliar o desempenho tem a ver com como ela tem se saído. Ou seja, você vai ter que dar feedback, Isso. vai ter que fazer uma avaliação, saber como é que ele tá, o que ele deveria entregar e o que ele entrega de verdade. Exatamente. Sobre Tá. essas soft skills e hard skills. Não vamos esquecer que a Liz já Perfeito. falou. Já começou a complicar. É uma coisa que mexe com a outra, né? Tá ficando divertido. Mexe com outra área também, que é você ter clareza do que é o esperado para aquela posição, para aquele cargo. Perfeito. Não dá para desatrelar uma coisa da outra. Você Tá. não está falando de um subsistema isolado Perfeito. do outro. Um se conecta Show. com o outro. Então eu preciso saber o que é esperado para um líder de negócios, por exemplo. Tá. É isso. Então Agora você eu tem vou lá uma avaliar- descrição de cargo, Exatamente. você tem as metas que devem ser atingidas, Exatamente. e aí a realidade do que rolou. Exato. Pronto. Aí você pega isso e senta com a pessoa. É o RH que faz isso? O RH apoia. Essa pergunta tem na cabeça de vocês aí. Essa é a parte Agora legal. chocou, Agora chocou. Na verdade, gente, me desculpem, não deveria ser. Muitas vezes é. Ele mas não participa, mas deveria ele não ser. executa. Exatamente, ele executa do time dele. Se Tá. ele tiver um time, ele executa do time dele. Mas, na teoria, a gente prepara as nossas lideranças para fazer isso com os Pra seus ter esse liderados. bate-papo com a sua turma. Exatamente, Tá. exatamente. Isso a gente está falando que normalmente acontece em empresas onde esse sistema está mais estruturado, onde Tá. tem uma fluidez. Mais E do fácil. zero, como é que faz? Então o RH vai ter que meter a mão na massa mesmo. Primeiro preparar essa liderança para esse Às momento. vezes fazer junto. Exato, para esse momento e começa bem lá atrás, assim, ancorar essa liderança em conceitos de desenvolvimento, uma cultura de desenvolvimento e ter a pessoa como pilar do negócio. Legal. Né? E que ele entenda que Tainá, é segura aí. importante isso. Gente, anota que ela tá dando passo a passo, hein? Presta atenção. Porque assim, se ele não entender que é importante avaliar desempenhos, dar feedbacks, construir um plano de desenvolvimento, todo o teu trabalho e esforço enquanto RH vai por água abaixo. Verdade. Então tu precisas trazer ele pro jogo, né? Alicerçar ele nessa cultura. Pra ser parceiro mesmo. Exatamente, ó. É isso aqui, você faz gestão de pessoas, você faz gestão do negócio, mas você tem pessoas tocando esse negócio. Né? E para o teu negócio chegar nesses indicadores que a gente está querendo, a gente vai ter que desenvolver esse time. A teoria seria isso, correto? Simples, fácil e prático, né? É que é retroalimentação. O que não? Seria isso. No dia a dia, o que a gente se depara, né, gente? Eu tô com foco em resultado. O que é foco em resultado? As pessoas querem se preocupar só com o resultado final. Né? Aí não tenho tempo pra fazer essa gestão de pessoas, negócio de sentar pra dar feedback, pra conversar. Ai, que perda de tempo. Ai, que perda de tempo. Eu não tenho tempo pra fazer isso. Eu tô focada em resultado. Como se o resultado fosse um pó mágico que fosse crescer. Exato. Se você soprando, né? Porque Pim, pim, pim. como se as pessoas não fizessem parte desse negócio de eu vou te ajudar a fazer. Exatamente. Então, às vezes, eu acho que tem gente que tá correndo fazendo sozinho, esperando dar aquele soprinho no final e o resultado aparecer, e se esquecer que tem lá uma equipe que precisa ser desenvolvida, né? Não é aí que entra essa qualificação da liderança para a gente poder Sim, tá com certeza. caminhando de uma outra forma, né? Eu acho que
o RH ali, me diz se eu tô errada, né, Tainá? O RH, ele é como, num lugar que já tá mais, né, já caminhou um pouco mais, ele é um maestro dessa situação. Sim. Mas não é ele quem vai te dizer o que alguém do teu time precisa para crescer, para fazer resultado. É, ali dentro. exatamente. Ninguém deveria conhecer o seu time melhor do que você enquanto liderança. A gente entra naquela história de gestão de pessoas não é com RH. Pronto, falei. Isso. Eita. Toma. Tem até E para o líder é muito complicado, né? Porque ele tem muita coisa, de fato. Nós também trabalhamos com negócio, então a gente tem muita coisa para promover. Só que a gente não pode esquecer que a promoção desse resultado passa pelas pessoas. É condição básica, né, Liz? Condição Então, básica. esse é um investimento que eu tenho que fazer. É investimento de tempo, é investimento de energia. E hoje, em posição de liderança, cada vez a gente percebe mais o quanto a gente consegue, através das pessoas, chegar até esses resultados. E aí, gente, não é, mas o time não está dando resultado. Ok, então senta com ele e vamos ver o que está acontecendo e vamos traçar uma nova rota. Porque não é falar em desistir. O RH não existe essa palavra. Ah, né, não, gente? é a uma gente palavra só, bonita. a gente só traça novas rotas. Não Nosso- existe o essa nosso- coisa de desistir. O nosso Então, dicionário não existe. pula essa palavra. Não existe. É olhar sempre o amanhã com novos olhos. Então, eu olho pro time e eu... Fiquei aqui Olhar para o amanhã com novos olhos. Registra isso aí. Fala aí, nova versão. Então, você olha pro time e fala, gente, será que a pessoa tá no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa? Do jeito certo. Do jeito certo. Porque quando você olha para a pessoa na sua singularidade, você começa a ver, caramba, mas ela tem aí, né, um perfil, ela tem uma habilidade legal. Por que a gente já não coloca ela numa outra posição? E aí a gente começa o quê? A gente começa a ver o plano de desenvolvimento caminhar. E aí é o olhar do colaborador e é o olhar do líder. Tem que ser um trabalho muito em conjunto para que dê certo. Mas para isso ficar possível, vou usar essa palavra, para isso ser possível, esse líder, ele precisa ter uma conexão com essas pessoas, uma relação de confiança, uma proximidade com essas pessoas. Então, eu não vou dizer para o meu líder o meu ponto de vulnerabilidade, de fragilidade, se eu não confiar nesse cara. Sim. E a gente até gravou um episódio, o episódio anterior a esse, gente, que foi sobre assédio, que mostra o quanto que isso é importante. Então, a conexão que você tem que ter ali, não é uma conexão de eu mando e você obedece, eu estou te dizendo para fazer assim porque é desse jeito. E sim essa relação, porque parece que essa é uma skill do líder que precisa estar lá e ele tem que ter consciência para se desenvolver para isso. O PDI dele deve conter esse tipo de ponto, esse tipo de desenvolvimento de habilidade. Perfeito. A adequação do PDI muda bastante a partir da posição que ele... Da necessidade, na realidade, que é individual, né? É personalizado, né? O PDI. Sim. Então, de repente, um líder tem essa dificuldade, outro não tem, né? Mas assim, como que fica o tempo no meio dessa história toda, né? A gente acabou de falar num prazo. E desenvolver pessoas, treinar num dia e resolver no outro? Então, Rô, respondendo tua pergunta, não. Não é. Não existe esse milagre. Não existe esse milagre. Poxa. Transformar água em vinho assim, de um dia pro outro. Me arrasou. Porque é a angústia de muita gente, né? Às vezes as próprias lideranças, como ela precisa daquela equipe desenvolvida no menor tempo possível, imagina esperar, né? A pessoa cumprir uns treinamentos, mudar comportamento, cair a ficha de algumas coisas, né? Gente, me dá uma tuíra isso de esperar que gente mude comportamento de uma hora para outra, com uma palestra, com um treinamento, não muda. Exato. Não. Ainda tem um outro ponto que é relevante, né? Que é a disponibilidade de quem está recebendo aquele feedback de se engajar na mudança. E é isso Que faz toda a diferença, né? Eu E querer, né? eu vou oferecer ferramentas, recursos, eu vou dar a ele um ambiente melhor, mais propício para o desenvolvimento dele, mas se ele não estiver disponível e ele não olhar aquilo como oportunidade, É muito difícil. Isso faz eu pensar que, para o líder, o jeito de trazer essas notícias, boas ou não tão boas,
faz diferença no impacto que ele vai gerar na pessoa. Então, a preparação dele para esse momento do feedback respeitoso, estruturado, organizado, seguro, é importante. Respaldado. Que tem Respaldado, histórico. porque eu acho que a gente precisa correr de feedback, que eu acho, não existe, Isso. né? Exato. Você precisa ter uma clareza muito grande para fazer alguma afirmação, né? Na realidade, você deve fazer considerações, você deve fazer, me Em fugiu cima a de palavra. fatos. É em cima de fatos. É até resgate mesmo de situações Isso. que você possa exemplificar, para aquilo fazer sentido, Tainá. Não Pra tem dar como consistência, para dar né? consistência, para dar realidade para as coisas, né? Isso. Então, se eu digo que você precisa melhorar em alguma skill, em alguma competência, em algum processo Seu que seja, objetivo em eu relação preciso àquela- te dizer, Tainá, naquela e naquela situação, nós já tivemos esse resultado, nós precisamos mudar esse resultado, e para isso nós precisamos fazer uma coisa diferente, concorda comigo? O que você acha que nós deveríamos fazer de coisa diferente? Tão simples quanto isso, mas o que as pessoas fazem, né? Não, você tá fazendo tal coisa errada. As pessoas estão falando, gente, eu quero. Acusando, não é só falando, é acusar. Eu acredito, né, que quando a gente está olhando para a parte mais do hard skills, eu acho que até o líder ele ainda consegue hoje, principalmente com toda a nossa gama, né, de conhecimentos aí no mercado, palestras, enfim, eu acho que ele consegue, tá? Porque é mais objetivo, Sim. né? E é mais visual, muitas das vezes, né? Perfeito. Quando a gente for para algum conhecimento mais específico para aquela posição. Onde é que o líder ele tem mais insegurança? No momento que ele vai abordar questões comportamentais, né? Porque nesse ponto ele também tem que lidar com o próprio desenvolvimento que ele precisa ter. Ele precisa saber que ele vai sair daí, que ele não necessariamente o outro lado vai aceitar o que ele disse. Então, Olha ele a tem que gestão lidar, emocional aí. ele tem que olhar pro lado emocional dele, como é que ele vai lidar com essa impopularidade, né? Como é que ele vai conduzir ainda aquele colaborador sabendo que do outro lado tem uma certa resistência naquilo. Então, precisa ter esse desenvolvimento que tanto a gente fala em ambos os lados. E aí, nesse momento do feedback, eu preciso ser realmente muito objetiva, apesar de falar de comportamento, mesmo que tenhamos hoje uma série de ferramentas, ainda é muito subjetivo, mas eu tenho que tentar transformar aquilo ao máximo e dizer quais os momentos, né, que você precisa desenvolver para aquela posição, para a tomada daquela decisão, ou para que o teu processo de carreira realmente flua. E também trazer à tona o que a empresa está buscando, né, naquela tua posição, em relação a todas aquelas skills que você está apresentando. Então, eu acho que esse é o maior desafio, né? A gente lidar com com a subjetividade, né, da questão comportamental e tentar traduzi-la ao máximo para o objetivo. E aí, como a gente falou ainda há pouco, esse sistema de gestão ele está todo conectado, né? Eu não tenho como desamarrar isso, eu não tenho como fazer a minha avaliação lá de performance potencial sem trazer os insumos necessários para eu trabalhar dentro do plano de desenvolvimento pessoal, que eu acho fantástico, vou anotar, quero dizer, vou anotar. É boa, Né? Gosto E também. obviamente, gente, trabalhar com as saídas, né? Que é justamente o processo de carreira. Esse sistema ele está muito conectado. Eu fico pensando aqui, vocês estão falando um monte de coisa, eu fico pensando em quem está lá ouvindo a gente, como é que ela consegue juntar essas coisas, né? Então, a gente começou falando, bom, para construir um PDI, é importante que eu tenha uma avaliação de desempenho, os líderes preparados para saberem avaliar as pessoas que estão no seu time, saberem sentar com essas pessoas e lhes dar um feedback Sim. adequado, Respeitoso. consistente. Embasar. A gente deve fazer um de feedback, Só né? isso. Bora, se vocês quiserem um feedback, fala aqui embaixo. Mas ó, Uma série também. tanto assunto. Mas lá, seguindo aqui no meu raciocínio. Então, a gente pode entender nessa fala de vocês que PDI, PDP, né? A sigla que vocês quiserem dar, mas que está pensando em desenvolver as pessoas lá na empresa, ela vai ter que olhar para cada situação, para cada cargo, mas não tem como fugir. A metodologia é a mesma, mas não tem como eu fugir de pensar num programa em que eu trabalhe essas lideranças e num programa que essas lideranças trabalhem seus times.
É isso, como primeira parte? Beleza. Seguindo, então, na minha linha de raciocínio aqui, eu fico pensando, ok, para eu preparar as lideranças para esse momento de sentar e dar um feedback legal, poder orientar as suas pessoas, poder estar atento ao desempenho de cada um, eu preciso construir primeiro um programa para essas lideranças. Construir esse programa, eu tenho que construir depois um acompanhamento disso. Não adianta largar o cara lá e confiar que por um milagre ele vai ter um insight de, cara, eu tenho pessoas comigo, é isso, o RH trouxe a fórmula. Porque não é uma fórmula, né? É um lance de você conectar, de você estar junto, de você construir com as pessoas. Só que a gente acaba tendo aqui um processo construtivo que ele não é, vou implantar o PDI, construo, escrevo, semana que vem tá rodando. Pelo que vocês estão me falando, existe um grau de complexidade. Ele é simples, não, eu não vejo complexidade, mas ele não é fácil, né? Então você precisa construir um programa, um projeto que leve em consideração esse passo a passo. Porque se você for fazer isso sozinho como RH, ferrou. Se tá numa empresa que tenha 1000 pessoas, isso não é do RH. Trabalhar essas lideranças pode até ser, mas isso tem a ver com as pessoas que estão lá. E o líder, ele precisa trazer aquilo pro coração dele, não é só pra função, mas ele tem que trazer pro coração dele, porque essa é uma oportunidade, eu vejo. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu vejo como uma bela de uma oportunidade de você se conectar de um modo mais individual com cada um. O que você quer para sua carreira? Como é que eu posso te ajudar? Né? E precisa ter um desprendimento também, porque você é fantástica na minha área e eu vou te ajudar a ir para outra, para pensar na tua carreira, e eu vou te perder. Cara, como é que resolve essa equação? Engraçado essa frase que você falou. Eu lembro de uma frase que o presidente da empresa que eu trabalho hoje fala muito. Ele diz que a empresa é um meio, nem sempre é o fim. Ui, isso é pesado? Ele fala para todo mundo. Isso é forte? Ele diz, a gente está aqui para desenvolver pessoas e muitas vezes essas pessoas não vão ficar aqui com a gente. Elas vão sair. Fantástico. E às vezes elas vão voltar. E às vezes elas não vão voltar. Eu já quero ir no PT no próximo podcast. Imagina esse nível de elevação espiritual para falar um negócio E desse. assim, ele, como vem dele, o presidente, isso é uma fala que muitas lideranças absorvem. Que legal, É, gente. Que legal. É uma Que coisa legal. que eu particularmente gosto muito. Assim, Segredinho aqui, tá? Eu acho que isso personifica aquela frase que a gente adora usar. A equipe é um espelho, um reflexo do líder. Caraca, que exemplo. Muito legal. E assim, eu já admiro ele, tá? Ganhou votos. Tem o apoio. Eu acho fantástica essa concepção, porque, primeiro, sabendo disso, você propaga o desenvolvimento, você reconhece as pessoas, tá? As pessoas se sentirem reconhecidas, obviamente, elas vão atingir o resultado Muito mais, né, facilmente. E nesse momento você começa a olhar para as outras pratas da casa e começa a saber que você também tem que ter o processo de desenvolvimento fortalecido na empresa. Porque se você sabe, né, que você tem uma profissional ali que ela não é da empresa, é uma profissional que ela é do mercado, né? Você começa a ter um background aí, ou seja, você começa a ter ali uma preparação interna para novos profissionais estarem naquela posição. É um cenário de uma empresa que ela está voltada para o desenvolvimento. É isso. Tá? E o que acontece, né? Ainda há pouco a gente escutou que, às vezes, o gestor, quando ele não está, né, nesse nível de desenvolvimento, ele quer reter aquele conhecimento. Por quê? Porque o resultado dele está dependendo única e exclusivamente daquela pessoa. Ele fica refém. Ele fica refém e ele torna a pessoa também, né? Porque ele não deixa com que ela caminhe dentro da organização. Um refém do outro. Fica aquela relação que não é uma relação saudável, né? Não é relação para os dois envolvidos e muito menos para a organização. Então, quando a organização ela foca no trabalho de desenvolvimento, ela está proporcionando ganho para todos. E aí
aí, lá na ponta, a organização está ganhando, porque aí ela passa a ter uma saúde financeira muito boa, né? Porque ela tá o quê? A engrenagem, ela tá rodando. Mas Aí quem move isso tudo são as pessoas. Tem né? um aspecto nisso também, Lidy, que eu acho que é muito importante, né? É tão difícil você encontrar organizações que conseguem fazer isso, que já deram essa sacada, que tem esse passo, que acaba que essa coisa de eu formar e perder para o mercado, ela quase não existe. Porque você acaba fidelizando Sim. as melhores pessoas quando você tem um ambiente saudável, um ambiente positivo, um ambiente que acredita nela e que vai continuar apostando no desenvolvimento dessa pessoa. Quem não quer estar num lugar assim, né? Sim. Então eu acho que isso é extremamente positivo e que quando a empresa adota uma postura assim e consegue implementar uma coisa dessa forma, né? E basicamente, no meu entendimento, vem de um exemplo escalonado da liderança mais alta para as outras lideranças, até que os colaboradores percebem que essa é a conduta real, né? Acreditar nas pessoas, respeitar as pessoas, entender que desenvolvimento é fundamental, que não desenvolver é pior e mais caro ainda. Então eu tenho que apostar, mesmo que essa pessoa lá no final das contas vai sair, mas ela não sai. Ela não sai, porque ela acaba entendendo que ali ela ganha muito mais, ela tem outras possibilidades, E né? aí eu quero pegar essa tua fala, e aí eu quero trazer hoje o que o mercado está praticando. Hoje a gente não tem mais a pesquisa de clima, né? Hoje a gente tem a pesquisa de engajamento. Por quê? Quanto mais colaboradores engajados, obviamente você vai ter um clima bom, né? E você vai ter um resultado também bom. Então, isso que você está falando é fantástico. Quando você começa a propagar esse trabalho, né, de reconhecimento, desenvolvimento, tem várias vertentes aí. Primeiro que a seleção natural ela vai se acontecendo, porque quem não se encaixa dentro daquela... Sai. Porque, gente, Ou é expurgado ou pede pra sair. ou pede pra sair, porque assim, gente, vamos combinar aqui também, né? Vamos também ser transparentes. A empresa, ela tem que ter resultado. Tá? Nada de visão romântica, a gente não tem Não visão vamos romântica. romantizar, porque assim, a gente ao longo dessas décadas, a gente cobrou que um espaço pra gente de RH estratégico, e hoje a gente ocupa ele. E ser estratégico não é ser romântico. Não é ser romântico. Então, às vezes, as pessoas confundem um pouco. Poxa, ele não é bonzinho, meu líder, poxa, gente, a gente tem que dar resultado. Esse é um fato, tá? A gente também tem que ter isso muito claro. E aí, nesse momento que a gente começa a fazer esse trabalho de reconhecer, outras pessoas vão sendo reconhecidas, vão aproveitando, tem um plano estruturado e vão vendo as oportunidades, vão aparecendo e vão crescendo. Os outros que não vão percebendo, naturalmente, vão se vendo fora daquele ambiente, né? E aí a seleção natural vai acontecendo. Isso acontece com todos e nós passamos por isso em algum momento da vida. E tá tudo bem. se a pessoa não vê um jeito de crescer ali dentro, ela vai achar um jeito de crescer fora. Fora. E aí vem a questão que a gente volta lá para o início da nossa conversa, que a carreira é nossa. Não era aquele ambiente, né, que ia me ajudar a chegar onde eu estava. Era um outro ambiente. Hoje de manhã eu estava assistindo um shorts, e aí no YouTube, que é onde a gente está, né, a nossa plataforma, e tinha alguém falando justamente sobre isso, né? O quanto que uma carreira, ela tá na mão da pessoa e que ela deve saber o que ela quer pra ela. Porque quando ela sabe o que ela quer pra ela, é tão mais fácil de dizer, eu tenho que melhorar aqui. Esse é o meu foco de desenvolvimento. É para esse lugar que eu tenho que me preparar. Se ela consegue enxergar isso ali dentro, eu tô numa posição de assistente, quero passar analista, eu quero ser a gerente, sei lá. Cada empresa tem uma estrutura. O que eu quero é aquela cadeira. Quando ele pensa naquela cadeira, eles vão, eu vou ter que me preparar dessa forma, eu vou ter que desenvolver isso aqui. É tão fácil. Essa clareza é Fácil aqui, né? Pronto, eu já ia falar. Fácil. Peraí, mas é mais claro. Primeira coisa, eu acho que você tem que eliminar os vieses inconscientes, né? Boa. Passa por aí. Boa. Eu acho que assim, tira aquela coisa das tuas crenças limitantes, aquela coisa que você fez parte da tua formação. Que o povo fala, normal. o povo fala que é papo de coach, mas é fato. Não é. O povo eu. Eu
ela não ia entregar, gente. Não, mas vamos lá, né? Vamos lá. olha só. Mas existe, Mas eu o acredito seguinte, nisso. Eu tô brincando, mas fielmente realmente eu acredito nisso. fielmente também. nisso, porque assim, eu sou um case de sucesso. Então, o que acontece? Você precisa se despedir de algumas crenças limitantes, né? E eliminar esses vieses inconscientes que vem desde a tua formação até os ambientes que você teve exposto, né? Porque naturalmente as pessoas elas vão formando conceitos no teu plano de desenvolvimento para mas tu não dá pra isso, não tem perfil, mas olha, tu dá pra isso. E aí tu vai enraizando aquele conceito. Acreditando, tu né? vai acreditando, realmente eu não dou pra isso. E aí nesse momento, aí se torna fácil. Quando você começa a ver que aquilo é do outro, aquilo não é teu. É essa clareza que eu falo. Até você chegar nesse ponto, é mais É um processo, é. Isso é raro. Engraçado que você falou isso, né? Dessas crenças limitantes e tal. Eu vi um vídeo bobinho, tá, gente? Mas tá valendo, é exemplo. Eu me emocionei vendo, até do Big Brother, aquele Gil do Vigor falando que ele fazia um curso público preparatório do vestibular e alguém do curso disse assim, sabe o que você tá tentando? Você não vai passar. E aí ele incutiu aquilo, que ele não ia passar no vestibular, que ele não ia entrar na universidade. A mãe dele insistiu que ele se inscrevesse, ele se inscreveu, ele tinha gratuidade, parece. E no dia que ele saiu fazer a prova, ele não levou a identidade. Porque ele queria ser barrado na porta para justificar que ele não tinha feito. Como a nossa mente porque é, ele não ia O passar. sabotador, né? A mãe dele desceu correndo, olha, tô toda arrepiada. Desceu correndo para entregar a identidade. Pra ele fazer. Ó, tô emocionada. E ele fez a prova e passou. A nossa cabeça é incrível, gente. Não, gente, a gente absorve muita coisa, assim, a gente cresce num ambiente que muitas vezes não nutre a gente dos nossos potenciais. Ela nutre a gente de informações que levam a gente a acreditar que estamos fadados ao fracasso. Sabe o que eu comparo isso? A gente estava batendo um papo num outro podcast, na verdade no intervalo do podcast, falando de genótipo e fenótipo. Porque a gente às vezes esquece essas coisas lá da biologia, mas elas são importantes. Porque muitas vezes você tem um gene para alguma coisa, mas o seu estilo de vida permite que aquilo seja ativado ou não. Ou não, sim. E é a mesma coisa, o mesmo lance nas crenças, né? E às vezes alguém que pode estar assistindo a gente diz, cara, fazer PDI é um negócio muito complicado, muito difícil, dá trabalho. Mas é simples, é você olhar para aquele ser humaninho que está na sua frente, aquele líder que está ali, entender que ele é uma pessoa, que ele pode aprender, que ele pode se desenvolver e ele pode desenvolver o time dele, né? E aí fica ecoando aqui na minha cabeça uma outra coisa. Tá muito na moda tecnologia. A gente acha que tem que ter tecnologia para tudo. Dá para fazer um PDI sem tecnologia? Dá para fazer no MOOC? Numa empresa pequena, por exemplo? Então, eu acredito que a gente não pode, de novo, transferir a responsabilidade, tá? Para tecnologia, tá? É claro que hoje a gente vive num mundo tecnológico, a inovação tá aí, né? Como eu falei no início, a globalização veio e pá! Você tem que se adaptar. Inteligência artificial. Inteligência artificial agora, entendeu? Então, assim, a gente tem que se atualizar. Ou você gosta ou não gosta, se você quer transitar nessa área, você precisa se inserir no mercado e quer crescer, você tem que se atualizar, tá? Mas não transfira a responsabilidade para nenhum tipo de plataforma, tá? Porque tudo parte do teu investimento, do teu tempo, do quanto você vai dedicar para aprender. Existem pessoas que têm mais facilidade de fazer cursos remotamente, né? Online, gravados ou não gravados. E eu encontro muitas pessoas que falam, não, eu não consigo. Mas por quê? Tudo passa pelo querer. Você tem que ter disciplina, você tem que ter o seu planejamento. Tudo na vida você tem que ter planejamento, tá? Por mais simples que seja, faz no papel de pão. Às vezes o plano mais lindo, ele não tem razão, ele não sai de lá. Porque não é, Às vezes não é a coisa simples, de onde está o plano, né? O que tem nesse plano? Quem Então, vai tocar, quais né? são as opções que a gente tem para fazer um PDI, né? Quais são as ações que a gente pode lançar a mão para fazer desenvolvimento aí? O que vai funcionar? Hoje, de repente, para desenvolver uma determinada habilidade, eu posso ter N Formas. opções, N formas, né? É isso que vai fazer a diferença. Você tem até
você se espelhar dentro da empresa, você pode ter ali uma referência, uma mentoria. Mentoria, Hoje sim. a gente fala do plano de desenvolvimento 70-20-10. Isso. 70-20-10. O que é 70-20-10? Conta. 70% é investido o quê? Internamente. E você Da fazer vivência, um job, né? da Da experiência. vivência, você pegar uma pessoa de referência para te acompanhar, ir para uma outra área, né? Eu trabalho na área de RH, mas é importante para minha posição eu conhecer a parte financeira, eu conhecer a parte contábil. Isso é o 70%. 20% está dentro dessa referência que eu comentei. Define um coach que vai te acompanhar internamente, para estar sentando periodicamente, dando feedback, para ver se melhoria, para ver se o que você planejou, se você realmente está no curso. E aí sim, 10% você vai tratar com cursos externos, né? São cursos, hoje gente, é tão vasto que o mercado nos oferece Verdade. hoje. E gratuito, né? E gratuito, que é mais fantástico, né? Exatamente. Eu acho que muito em função dessa questão da pós-pandemia, acabou surgindo aí uma avalanche de conhecimentos, muitos gratuitos, são plataformas Verdade. maravilhosas Isso. que existem. E às vezes coisas muito rápidas, muito simples, Sim. que resolvem, são objetivas, gratuitas e resolvem, né? Porque às vezes a gente imagina que só, se for um livro desse tamanho, se for um curso de não sei quantas horas, às vezes Se for a plataforma X, se for a plataforma Y. Exatamente, Perfeito. exatamente. Porque tudo depende de como é que você transforma aquele conhecimento, né? O conhecimento, ele só vira prática a partir do momento que você absorve, né? Se você trabalha ele, você põe em prática. E aí sim ele vai servir para a tua carreira, né? Não adianta você sai de lá do treinamento maravilhoso, você investiu até financeiramente um recurso, passou uma semana, você não trabalhou aquilo, você perdeu. Esqueceu. Então a gente pode entender aqui que ter uma plataforma ajuda, mas ela não é uma condição Não, pré-determinada para poder implantar um programa. Mesmo que isso seja uma modinha hoje de levar a tecnologia para dentro da empresa. Até porque a gente restringiria a empresas que podem ter o aporte financeiro Isso. para comprar uma plataforma dessa, que a gente sabe que é um investimento alto. Exatamente. E contribuindo com o que ela está falando, de fato, você precisa de engajamento nisso. Você precisa que o teu líder, especialmente em umas hierarquias mais altas, compreenda a importância desse processo, de ter isso. E que saiba fazer, que você pode ensinar. E você prepará-lo para esse momento. Né? E eu acho que uma coisa que ajuda muito, assim, se eu puder contribuir com quem está pensando em implantar um processo desse dentro da sua empresa, é mostrar para esse líder, né, que está à frente dessa empresa, que ele está investindo em pessoas fazendo isso, em reter talentos, em desenvolver pessoas e tornar a empresa dele um lugar melhor, onde quem está de fora também queira entrar. E o E resultado atrair vem, né? bons. A gente nem precisa falar do O resultado. resultado vem. Você atrai bons profissionais, De as consequência. pessoas começam a querer trabalhar naquela empresa porque o mercado começa a reconhecer como um lugar bom para se trabalhar. Assim como a gente também sabe dos lugares que não são bons. E isso corre Nossa. direto, né? Exato. Empresa tal, tu tá doida de trabalhar lá. E o empresariado que está atento a isso, ele também está atento. Aham. Que isso é um ponto importante. Legal. Não é olhar a pessoa como um pilar da companhia, como uma estratégia, eu sou muito boa, meu coração é muito bom, eu vou botar a pessoa no centro de tudo. Não, porque o negócio gira em torno de pessoas mesmo. Mas eu fabrico a ração, mas tem um tutor que compra essa ração, que vai escolher, que gosta desse animal, que vai comprar essa ração. Mas eu vendo vinhos. Quem vai consumir são pessoas, quem vai fabricar são pessoas, quem vai comercializar são pessoas. Então, né, se ele não tiver isso como um ponto de atenção para o negócio dele crescer também, Aham. né, o negócio vai tender a continuar ou no mesmo tamanho ou diminuir. Então eu posso aqui concluir desse nosso papo que para a pessoa implantar um programa de PDI dentro da empresa, ela precisa primeiro preparar a liderança, sensibilizar essa liderança para conversar com o seu povo, com o seu time, É isso. para que essa liderança entenda o que ela precisa crescer e melhorar, porque o líder de TI provavelmente tem uma necessidade diferente do líder, sei lá, de produção ou líder comercial. Então, cada um fazendo o seu PDI junto com o RH, ele é capaz de desnatar isso, de descer na estrutura e fazer cada um do seu time. E aí acompanhar o que cada um está fazendo de acordo com o seu plano, de acordo com aquilo que ele quer dentro daquela companhia ou até fora dela.
E esse acompanhamento ele pode ser feito com ou sem tecnologia, conforme o tamanho da empresa. É verdade que a tecnologia vai ajudar muito, Sim. mas não precisa obrigatoriamente disso para Isso. fazer rodar. Vocês acham que isso resume o nosso papo de hoje? Sim. E aí só um ponto assim que a gente não pode esquecer, a carreira é nossa. Sempre nossa. Eu acho que essa é uma mensagem importante. Não terceirize para a empresa. Não terceirize, seja o protagonista. Eu acho que isso é uma palavra muito importante, que aí não serve só para a carreira, serve para a vida. Né? Não deixe com que as pessoas digam o que você vai fazer, o que você pode fazer, o que você é capaz de fazer. Tá? Quem define isso, quem decide isso, e cria as ferramentas e aproveita as oportunidades é você. Né? Então, eu acho que essa é uma mensagem importante. E não esquecer do 70-20-10. Exatamente. Eu acho uma continha maravilhosa. Eu adoro números. Eu sou um apêndice ali do RH em relação a números, mas eu acho que é bem legal isso. Acho que foram dicas bem valiosas. Se a gente puder pensar num fechamento aqui desse nosso papo, o que vocês gostariam de dizer para as pessoas? O que seria a grande mensagem para vocês, para cada um? Além de que a carreira é sua. A gente até falou um pouquinho que a sorte é você quem cria. Tá? A sorte é você quem cria. Muitas pessoas falam, né? Olha, fulana teve sorte, Ela criou a sorte dela. Tá? Ela desenhou a sorte dela. Não esmoreça, né? Quando alguém vier e falar assim, olha, você não vai conquistar, né? A gente citou um exemplo aqui que foi até emocionante, que foi lindo, mas não deixa com que digam o que você é capaz de fazer, o que você não é capaz de fazer ainda, né? Fazendo a conexão. Né? Crie o seu amanhã. Né? Você é capaz disso. Então, Tem um ditado antigo: oportunidade é um cavalo que passa selado, né? isso, então esteja pronto para essas oportunidades. Ah, mas eu vou ler algo financeiro, eu sou de tecnologia. Leia financeiro. Ele vai lhe ajudar quando você estiver na tecnologia. E aquilo pode ser uma oportunidade para ser um trampolim para uma nova posição. Legal. Tá? Então, Abra a cabeça. abra a cabeça. Abra a Esse cabeça. fora da caixa. Sempre. Isso. Eu acho que o PDP, o PDI, ele é sempre uma oportunidade de desenvolvimento profissional, independente de onde você está. É alguém que está te dando, de alguma forma, a chance de expressar onde você quer chegar. E de clarear isso para ti, que muitas vezes não está claro. É verdade. Uma conversa de PDI, muitas vezes, eu tive essa experiência com uma gestora, inclusive a penúltima que eu tive, dela me dizer uma coisa que nunca ninguém tinha me dito, que eu falei assim, não, Tainá, eu vejo esse caminho para ti. Eu te vejo trilhar esse caminho, assim, óbvio, você tem que fazer investimentos. Aham. Você tem que amadurecer nesses aspectos. Então, tornar isso uma oportunidade de crescimento, né, de desenvolvimento, e aquilo que eu trouxe aqui da fala do presidente da companhia, que a empresa é um meio, que muitas vezes a gente também tem que encarar que às vezes a empresa não vai abrir aquela oportunidade naquele momento, mas vai surgir de um outro lugar e você vai estar pronta para essa. Isso também é uma coisa que você tem que perceber. Eu quero chegar na cadeira do diretor, mas o diretor tem que sair da cadeira para sentar na cadeira dele. Enquanto a Não gente dá pra bater quando ele passar, né? eu posso me preparar, né? Eu posso investir. E não há problema nenhum investir. Pelo contrário, a carreira é minha. Sou eu que estou traçando esse passo. Legal. Pode ser que eu não sente agora na cadeira dele, vai em outra cadeira. E pode ser que quando ele sair, ele diga, olha, eu tô saindo, quer voltar? Essa é a vida de amanhã. É a história de você deixar um legado, Isso, de você construir uma isso. imagem, Uma de você trajetória. mostrar que está querendo fazer o Isso. seu melhor, deixar portas abertas, que às vezes as pessoas não pensam muito nisso. Exatamente. E deixar a porta aberta é você não virar uma pessoa não grata ali naquele ambiente, naquele lugar, Exato. né? Então é super importante você cuidar da sua imagem, da Sim. sua competência, do seu desenvolvimento e não terceirizar em momento algum. Eu até digo para os liderados, os líderes, na verdade, que eu acompanho, que quando a gente faz uma comunicação de desligamento, a gente tem que ter muito cuidado com o desliga e tal. Às vezes o cuidado tem que ser maior do que quando a gente admite. Verdade. Mas a gente, quando pede para sair de uma empresa, também tem que ter esse cuidado, né? E como a gente quer sair? Como a gente quer finalizar a nossa carreira ali dentro? Que legado eu quero deixar? Que trajetória eu quero deixar? E eu acho que isso também é fundamental e também linka com o PDP. Porque às vezes, é o que eu estou falando, às vezes surge lá fora uma oportunidade e eu estou pronta para abraçar.
Mas eu também não quero fechar as portas dessa empresa. Porque eu gosto, porque ela me abriu oportunidades, porque ela me clareou possibilidades. Então, eu quero sair bem. Cria um vínculo emocional Exato. com aquele lugar, com aquele CNPJ, né? Que não é só um Exato. CNPJ. Isso existe, viu? Claro. Ai, Eu tenho na minha existe. história. Rapaz, eu Muito. tenho uma paixão enorme pelos Eu lugares que tenho na minha eu história, passei. assim, e às vezes a gente fica sentindo, poxa, eu não queria ter saído assim, ficar É, elaborando aquilo, e às vezes sai, mas fica um pedacinho do coração lá. a gente fez, pra quem tá acompanhando a gente aqui, a gente fez um episódio sobre demissão humanizada que foi lindo. Lindo, Arraso, lindo. arraso, foi É maravilhoso. legal. Mas não, né? O papo tá bom. É, que pena, né? Que tem que Mas acabar. a gente tem que acabar. Agora, a gente sempre deixa aqui uma oportunidade para você que está assistindo a gente mostrar, dizer, contar pra gente como é que foi. Porque se você quiser uma nova edição, quer que a gente continue esse papo sobre esse assunto, diz aqui embaixo nos comentários. E olha, eu vou dizer um negócio. Vocês sabem que eu pego no pé de vocês com isso. Teve muita dica, teve muito passo a passo. Então, esse episódio vale o seu like. Eu sei que eu não posso bater na mesa, mas eu bato. Eu esqueci, bati. Bom, nosso gestor aqui vai ter que resolver. Bom, deixa seu like, compartilha com todo mundo. Rô, É que mais? isso. Olha, que mais é a gratidão, né, Suzy? Porque hoje a gente conseguiu reunir essas duas mulheres maravilhosas, profissionais grandiosas, realmente, que vieram aqui e deram um recado Muito bem dado. muito bem dado, bem explicadinho, que com certeza clareou aí pra muita gente. Então, obrigada aqui pra Lilis, pra Tainá, que estão aqui esse tempo, destinaram um tempinho aqui pra estar com a gente nesse bate-papo, né? E pra vocês, principalmente, né? Que todo mundo aproveite muito e coloque mais sugestões de temas pra gente trazê-las de novo. Um beijo, gente. Obrigada! Tchau.